Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui de volta com as nossas notícias proibidas e comentários inconvenientes. Essa semana com um convidado ilustre, que é o médico psiquiatra e psicanalista Heitor de Paula, que é um dos principais e mais talentosos colaboradores do Mídia Sem Máscara. O Heitor de Paula é um estudioso do problema da nova ordem mundial e, sobretudo, do projeto de governo mundial. Então, daqui a pouco vamos entrevistá-lo e ele tem muita coisa para contar a vocês. Mas antes disso, vamos comentar alguns acontecimentos da semana. Se vocês leram o último número, se não leram o último número de Veja, leiam, porque essa notícia é de uma importância fundamental. A conexão Farc. As investigações de um crime bárbaro, o assassinato de Cecília Cubas, filha do ex-presidente paraguaio Raul Cubas, por seus sequestradores, revelaram um perigo inesperado, a possível existência de uma indústria sul-americana de sequestros operando sob a orientação das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC. Documentação sobre esta indústria latino-americana do sequestro existe já há mais de uma década, porque foi esse pessoal que fez, em 1989, o sequestro de Abílio Diniz, operando numa eficientíssima coordenação com seus defensores e legitimadores brasileiros, os quais, imediatamente, tão logo foram presos os sequestradores, se mobilizaram em manifestações para que eles fossem libertados. Quer dizer, todo ato terrorista é sempre acompanhado de uma série de operações de suporte perante a mídia e a opinião pública. Então, a existência dessa articulação ficou claríssima na hora pela rapidez com que se mobilizaram, né, os defensores, patronos e protetores do terrorismo latino-americano em São Paulo, nomeadamente o senhor Luiz Eduardo Greenhalgh, dona Marlena Chauí, o então cardeal arcebispo Paulo Evaristo Armes e gente do mesmo tipo. Então, está aqui a fotinho do Abílio Diniz. Na mesma época, não é necessário dizer que o senhor Abílio Diniz foi instantaneamente afetado de síndrome de Estocolmo, pois ele próprio se tornou depois de uma doçura extraordinária para com os advogados dos seus sequestradores. Eu me lembro que, na época, eu escrevia para uma revista que era dirigida pelo genro do Abílio Diniz. E a revista insistia, tá certo, em promover justamente aquelas pessoas que eram os defensores dos sequestradores do Abílio Diniz, como Marlena Chauí. E é uma coisa que na época me envergonhou tanto que eu parei de escrever para a revista. Muito bem. A conexão desta gente com o nosso partido governante está documentadíssima nas atas do Foro de São Paulo, inclusive a última reunião, que foi há alguns poucos meses, e o esforço de alguns jornalistas, sobretudo do Rio, para dizer que não, que houve antigamente uma conexão entre PT e FARC, tudo isso é empulhação, pois a presença comum do PT e das FARC na última reunião do Foro de São Paulo está muito bem documentada, como também está documentado o fato de que a publicação, né, a revista do Foro de São Paulo, que se chama América Livre, tem no seu conselho de diretores, ao lado do comandante das FARC, que era o Manuel Marulanda Gomes, que morreu recentemente, tem o Gilberto Carvalho, que é assessor de imprensa da Presidência da República. De maneira que a existência de uma promiscuidade entre o nosso governo e a FARC é uma evidência que não pode ser escondida. Nós estamos sendo governados por um esquema terrorista internacional. Isto não é possível esconder mais. Agora, se nesta situação os partidos ditos de oposição insistem em fazer um tipo de oposição bem comportadinha, que só critica uma leizinha aqui, uma medida econômica ali, tá certo? Então o povo brasileiro jamais terá o conhecimento da dimensão do esquema criminoso que nos governa. O Foro São Paulo é um esquema criminoso, é um esquema terrorista, está associado lá dentro, pertence não somente às FARC, mas também o MIR chileno, que participou do sequestro do Washington Oliveto, tá certo? Isto tudo tem que ser esclarecido, isso tudo tem que ser trazido a público. Ora, acontece que hoje em dia, no Brasil, se você aponta esses fatos,
as pessoas acham que é uma questão de opinião, ou seja, o povo brasileiro foi tão bem, vamos dizer, trabalhado e tão bem estupidificado por esse esquema de propaganda que ele não sabe mais distinguir o que é opinião do que é fato. Portanto, se saber se uma determinada organização tem ligação com outra ou não, não é uma questão de opinião política, não é para você ser de esquerda ou de direita, isso é uma questão de documento. Quer dizer, se duas organizações emitem uma declaração conjunta e as duas assinam, então é claro que estão associadas, pelo menos naquele ponto. Não há como questionar isso dizendo, não, isso é direitismo. Não, isso não é direitismo nem esquerdismo, isso é simples realidade. Mas a noção de realidade parece que está sendo arrancada da mente do nosso povo, tá certo? Numa espécie de operação hipnótica, para que todas as pessoas se tornem estúpidas e achem que tudo é uma questão de opinião. E daí, naturalmente, aqueles que já estão infectados disso vão dizer, não, você está dizendo isso porque você é etc, etc. Ou seja, antigamente, no tempo que havia pessoas normais, você primeiro tomava conhecimento dos fatos, conhecia os fatos, e a partir daí você criava uma opinião. Hoje é o contrário. Quer dizer, hoje a opinião ela já cria o seu próprio fato, e ninguém mais entende que existem fatos e documentos que são independentes de opinião. Ora, por exemplo, se o senhor tem um processo judicial, se alguém o processa, o senhor processa alguém, o senhor quer que o seu processo seja julgado na base dos fatos e documentos ou da simples opinião, da preferência subjetiva do seu juiz? Isso quer dizer que, no mundo da justiça, dos negócios, da vida prática, etc., nós sabemos o que é fato e o que é opinião, mas na política isso está proibido, tá certo? Então, é muito bom o telespectador estar consciente de que não estamos falando nada disso aqui em função de nenhum programa político ao qual estejamos servindo. Nós não temos planos políticos, nós não somos políticos, não temos a menor ligação com nenhum partido. Para nós, nós desprezamos todos igualmente, tá certo? Porque os partidos atualmente se dividem entre os partidos que são criminosos e os partidos que são omissos e covardes. Nós não queremos conversa com nenhuma dessas pessoas, nem com nenhum movimento político existente ou por existir. Tá certo? A nossa posição aqui é a de jornalistas e estudiosos que tomamos conhecimento de determinados fatos e não nos conformamos de que eles continuem sendo ocultados em função de preferências políticas. Tá certo? O sujeito que quiser, vamos dizer, me subscrever, né, em algum partido ocorrente, ele fará isso por conta própria, tá certo? Sem me consultar. Então, ele pode me botar no partido tal, no outro partido, mas é tudo imaginação dele. Muito bem, falando em fatos, existem alguns fatos já bem antigos, tá certo? Que no Brasil continuam sendo desconhecidos. Um deles, importante, que eu já referi aqui, é a existência no mundo de uma quantidade enorme de pesquisas e de livros, pesquisas universitárias e livros a respeito do movimento comunista internacional que apareceram depois da abertura dos arquivos de Moscou, que é assim, um manancial de documentação como nunca houve na história humana. Então, houve dois historiadores americanos, Harvey Clare e John L. Haynes, que começaram pela Universidade de Yale esta série que se chama Annals of Communism, do qual o primeiro livro foi esse aqui, The Secret World of American Communism. O livro é todo constituído de documentos transcritos e traduzidos frequentemente com facsímile, tá certo? Esses documentos se referem à ligação que havia entre o Partido Comunista Americano e o secreto soviético. E durante muito tempo houve nos Estados Unidos um debate para saber se o Partido Comunista Americano era apenas um partido americano como qualquer outro, que seria herdeiro das tradições de rebeldia americana, ou se seria, vamos dizer, uma agência, um instrumento do serviço secreto soviético. Então, esta última opinião, de que o Partido Comunista era apenas uma ponta de lança do serviço secreto soviético, era a opinião do falecido senador Joe McCarthy, o qual, por isso, foi condenado como se fosse um monstro perseguidor de inocentes. Hoje em dia, com a abertura dos arquivos e com a publicação desta série, não é possível mais ocultar, tá certo, que o Partido Comunista Americano era exatamente o que dizia o Joe McCarthy. Era uma ponta de lança do serviço secreto soviético. Aqui você tem todas as comunicações, todos os bilhetinhos, até os contra-cheques que o pessoal do Partido Comunista Americano recebia.
Mas ainda quando o John McCarthy disse que havia 57 comunistas, agentes comunistas infiltrados no governo americano, e foi, vamos dizer, por isso foi rotulado como um promotor de escândalos, na verdade havia mais de 300, e hoje nós temos os nomes e as provas. Mas a prova principal não veio nem do serviço secreto dos arquivos de Moscou. Veio do próprio exército americano. Na época em que houve aquelas discussões a respeito da comissão McCarthy, o exército americano estava começando um projeto de decodificação das comunicações entre a embaixada soviética, tá certo, e o serviço secreto soviético. Aquilo é tudo feito em código, o código é extremamente complicado, e começaram um projeto de decodificação. O governo americano, que era o governo Roosevelt na época, que estava assim, cheinho de comunistas para todo quanto é lado, mandou parar o projeto. Mandou extraoficialmente, quer dizer, quem mandou parar foi a esposa do presidente. Quer dizer, o general que comandava o projeto recebe lá um recado, olha, a senhora Eleanor Roosevelt mandou parar. Tá certo? Então, ele fez que ignorava a ordem e continuou a investigação. Isso levou várias décadas para terminar, vamos dizer, a decodificação das mensagens. E hoje nós temos tudo, e saiu este livro aqui, Herbert Romerstein e Eric Brindle, The Venona Secrets, que vamos dizer, a decodificação dessas mensagens. Isto aqui é a prova cabal de que tudo aquilo que John McCarthy na época falou era verdade. Mas tudo, mais até do que ele pensava. Ele mesmo não compreendia a dimensão do problema com que ele estava lidando. O John McCarthy, afinal de contas, era apenas um caipirão, não era nenhum muito inteligente, não. Ele estava descobriu aquele problema de infiltração comunista e começou a fazer barulho, mas sem compreender direito o que estava lidando. E acabou se dando muito mal, foi muito inábil, muito burro, né, na época. Veja, hoje se comprova, inclusive, que na mesma época o FBI já tinha essas decodificações em número suficiente para saber que as denúncias do McCarthy eram verdade. Mas acontece que o diretor do FBI, J. Edgar Hoover, não gostava nem um pouco do McCarthy e recusou a colaboração que poderia ter mudado o destino da história. Hoje não temos mais nenhum motivo para continuar ocultando estas coisas. No entanto, tão logo divulgados esses documentos, houve imediata mobilização do esquema comunista entre os historiadores americanos, que a American Historical Association é praticamente dominada por esta gente, e não poder mais esconder os fatos, então uma série de operações de amortecimento, tentar disfarçar e atenuar de algum modo. E o debate que se seguiu é então narrado pelos mesmos autores, John L. Haynes e Harvey Clare, nesse livro In Denial, que é... Denial é negação, quer dizer, as pessoas estão tentando negar o óbvio, né? Então, ele aqui relata, então, os debates, e você vê como esta tentativa de ocultar o que se passou é totalmente inútil, é trabalho perdido. Não é mais possível esconder esta mancha de batom na cueca que foi a colaboração entre os comunistas americanos e o serviço secreto soviético. Também, outros dois livros importantíssimos, dos quais ninguém nem ouviu falar no Brasil, são os complementos que saíram ao Livro Negro do Comunismo. O Livro Negro do Comunismo, quando saiu na França, houve um debate muito intenso entre os esquerdistas, porque ninguém queria que o livro fosse publicado. O livro trazia a documentação do genocídio soviético, do genocídio comunista no século XX, que foi muito superior ao genocídio nazista. Na Segunda Guerra morreram no total 40 milhões de pessoas, tá certo? Incluindo os que foram vítimas diretas da repressão nazista, como os 6 milhões de judeus que morreram no campo de concentração. Quando se reuniu a documentação suficiente sobre o regime soviético, fez-se a conta e viu que tinha morrido pelo menos por baixo de 100 milhões de pessoas, quer dizer, mais que 2 vezes o total dos mortos da Segunda Guerra. E a equipe que divulgou isso, sob a direção de Stéphane Courtois, do historiador Stéphane Courtois, era o pessoal que era da esquerda. Quer dizer, era a esquerda democrática, mas era a esquerda.
E quando publicaram o livro comunista, então foi aquele escândalo. No Brasil, o Brasil demorou muito para publicar a sua tradução do livro negro do comunismo, porque o nosso movimento editorial é todinho ele dominado por esquerdista, então houve aquele debate interno, publicamos isso, não publicamos, revelamos, escondemos, então fizeram um acordo, improvisaram, mandaram meia dúzia de historiadores, produziu uma falsidade chamada Livro Negro do Capitalismo, que atribui ao capitalismo todos os mortos da Segunda Guerra Mundial, para tentando empatar, chegar até os 100 milhões, então atribui ao capitalismo todos os mortos da Segunda Guerra, todos os mortos da Guerra Civil Espanhola, e forçando, chega a dar 100 milhões. É evidentemente uma fraude, tá certo, na qual se acompliciaram vários historiadores que, a esta altura, estão totalmente desmoralizados. Mas, depois disso, o debate prosseguiu na França, e nem uma palavra a respeito sai no Brasil. Por exemplo, saiu logo em seguida esse complemento do Livro Negro do Comunismo. E o Passé fez uma table rase. Vamos fazer tábua rasa do passado. Este é um verso do hino do Partido Internacional Comunista. Quer dizer, nós vamos romper com o passado, vamos acabar com o passado. Eles acabaram com o passado, mas não no sentido em que eles diziam, acabaram com o passado histórico. Quer dizer, sumiram com o passado embaixo do tapete. Então, esse livro é o que, quer dizer, complementando o que o Livro Negro do Comunismo documenta sobre o genocídio comunista na União Soviética, tem aqui o complemento sobre o leste europeu, né? A Romênia, a Tchecoslováquia, etc, etc. Esse livro é absolutamente indispensável. E aqui a documentação que também se seguiu sobre o debate que houve na França em torno do Livro Negro do Comunismo. São acontecimentos que agitaram a Europa inteira. Esse debate criou um forroboló na Europa. No Brasil não se fala uma palavra a respeito disso. Por que não se fala? Porque deste debate esse pessoal esquerdista sai mais sujo do que pau de galinheiro. Né? Então é preciso esconder isso de qualquer maneira. Tá certo? E estão escondendo com, né, muita dedicação. Então, bom, mais tarde tem algumas perguntas de leitores que nós vamos responder, mas então vamos passar agora a entrevista com o Heitor de Paula, que vai nos ensinar alguma coisa sobre esta coisa do governo mundial. Pois é, então eu gostaria de dar as boas-vindas para o doutor Heitor de Paula, para o Munir também, que está aqui como convidado também na tarde de hoje. E o doutor Heitor é um estudioso da chamada Nova Ordem Mundial, que prevê, dentre outras coisas, a formação de um governo global, com a ONU exercendo um papel preponderante, ditando leis, ditando normas, situação na qual a soberania nacional dos países ficaria em segundo plano. Dentro desse projeto, mudanças comportamentais, morais, religiosas, culturais seriam implementadas, inclusive a liberação das drogas. Então, nós vamos perguntar para o doutor Heitor de Paula qual seria o objetivo de um governo mundial e como o senhor poderia demonstrar que tal estrutura de poder está sendo construída. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Olavo e aos editores de Mídia Sem Máscara pelo amável convite. Agradecer também a produção do programa. Bem, essa ideia de um governo mundial é muito antiga. Não começou agora, nem com as Nações Unidas, é muito antiga. Mas para traçar toda essa história seria impossível num programa ou mesmo num artigo. O que se pode dizer, por exemplo, é que a ideia tomou mais força depois das duas primeiras guerras da Europa. A guerra de 1870, a invasão da França pelos exércitos de Otto von Bismarck, e ali já se começou a pensar, os europeus começaram a pensar na possibilidade de um mundo de paz, um mundo em que todos fossem pacíficos, e isso resultou, evidentemente, numa coisa muito pior, que foi a tal de a Grande Guerra. Depois, essa Grande Guerra passou a ser Primeira Guerra Mundial, mas, na verdade, naquela época ainda era Grande Guerra. E ali começou o primeiro movimento estruturado para um poder global. E esse início se deu com um presidente americano, na época, no final da guerra,
que eu acho, na minha opinião, pelo que eu li, era um grande inocente, Woodrow Wilson, que tentou lançar as bases de uma paz universal, permanente, etc, etc. Dali resultou uma organização mundial que já nascia morta, a Liga das Nações. Já nascia morta porque ela era baseada no Tratado de Versalhes, onde a Alemanha foi simplesmente colocada numa situação de total inadimplência. O que poderia se recuperar dentro da Alemanha foi totalmente deixado de lado. Consequentemente, a Liga das Nações faliu e os nazistas tomaram o poder. Aí temos a Segunda Guerra Mundial. Depois dessa Segunda Guerra, então, iniciou-se esse movimento, tomou forma, novamente, numa nova organização, esta muito mais bem estruturada, muito mais bem bolada, que é a Organização das Nações Unidas. Bom, eu vou, mais tarde deve ter outras perguntas, mas só para dizer o seguinte, as Nações Unidas já têm um poder global, já tem, inclusive, o que se poderia chamar ministérios. Por exemplo, o Unesco é o Ministério da Educação e Cultura Mundial. A FAO é o Ministério da Fome Zero. A Organização Mundial de Saúde é o Ministério da Saúde. Quer dizer, já não é uma coisa que vai acontecer, já está acontecendo. E o poderio dessas secretarias, dessas suborganizações, é enorme, evidentemente com a colaboração de muitos governos interessados em se tornarem, como o Olavo falava ontem, né, em províncias da ONU. Bom, acho que essa primeira pergunta está respondida. Sim, sim. Em cada país, você tem, vamos dizer, entre os políticos, você tem os indivíduos que estão ligados a esse esquema de poder global e os defensores da soberania nacional. Certo. E nos Estados Unidos também tem. Essa é uma coisa que muita gente não entende. No Brasil, o pessoal vê, um americano disse isso, disse aquilo, você pensa que é o governo americano que está fazendo. Não! Grande parte dos casos são agentes do poder da ONU. Por exemplo, Albert Gore. Albert Gore é o característico globalista americano. Tá certo? Ele não está ligado a nenhum esquema de poder nacional, mas de poder transnacional. Ele é a favor da ONU e contra os Estados Unidos. Tá certo? Isso ficou bem claro pelas atitudes dele e dos seus companheiros na guerra do Iraque. Todos contra os Estados Unidos. Isso não é coincidência. Contra os Estados Unidos, porque quer reforçar o quê? O poder da ONU. Não é isso? E principalmente essas eleições agora de 2002, em que se colocou praticamente esta questão dentro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil não chegam muito as notícias de como se deu essa discussão interna nos Estados Unidos. Mas se alguém assistiu aos debates do Bush com o Kerry, talvez lembre como, eu não sei como é que foram traduzidos, como eu ouvi direto, eu tenho dúvidas de como é que foi a tradução para o português, mas o Kerry sistematicamente defendia que os Estados Unidos deveriam se submeter a poderes multilaterais. Sistematicamente ele dizia, nós não podemos tomar atitudes unilaterais. Quer dizer, o que são as atitudes unilaterais? As atitudes tomadas pelo governo Bush depois dos atentados de 11 de setembro. Quer dizer, tudo que se fez de lá para cá, inicialmente houve uma união muito grande entre os americanos, foi coisa de 95%, e começou a ser minado pela esquerda do Partido Democrata, porque não é todo o Partido Democrata, não. Inclusive, há um senador pela Geórgia, que agora não vou me lembrar o nome dele, que saiu e passou a apoiar o Bush porque disse, não sou eu que saio do Partido Democrata. O Partido Democrata que me abandonou, porque abandonou as suas ideias. E hoje é o Partido Democrata e o John Kerry é o representante, vamos dizer, o substituto do Al Gore, só que não tão inteligente, né? Não tão inteligente.
Então, doutor Heitor, se o hipotético governo mundial seria voltado para o interesse de quais, o atendimento de quais interesses ideológicos? Teria uma agenda socialista, por exemplo? Teria, mas acho que vai mais amplo do que isso. Se nós tomarmos toda a documentação do que é que está fundamentando esse governo, esse poder global, o que nós vamos chegar à conclusão, rapidamente, não precisa ler muita coisa não, é que existe um movimento contra a civilização ocidental judaico-cristã. Porque o que é que a ONU está permanentemente propondo? Sob a denominação falsa de liberdade religiosa, o que eles estão querendo acabar com tudo que seja originário da civilização judaico-cristã que construiu a civilização ocidental e, principalmente, a liberdade. De modo que, principalmente, o conceito de liberdade individual que se estabeleceu através dos anos na medida em que progredia a civilização ocidental. Então, há um número muito grande de interesses que levam a haver, vamos dizer, uma espécie de coligação internacional que sempre é contra dois países, Estados Unidos e Israel. São os dois países que não ganham nada, nunca, perdem tudo. Qualquer coisa estão errados. Eles estão sempre errados. Estão sempre errados. O sujeito vai lá, estoura uma bomba em Tel Aviv, mata 30. Isso aí não é feito só de fora. Não. Quer dizer, o combate contra Estados Unidos e Israel é feito por americanos e israelenses. É do um negócio incrível. Do país agora, por exemplo. Pessoal ligado ao esquema É. globalista. Então, a divisão política do mundo hoje já não corresponde aos Estados. Porque você isso. tem o globalismo de um lado e os defensores de soberania nacional e da civilização ocidental por outro. Esta que é a divisão. E o debate em Bush-Kerry era isso. O pessoal aqui não chegou sequer a perceber isso. Né? Só para terem uma ideia de como a ONU vota, Fred Jedrich, do Freedom Alliance, fez uma estatística das votações da Assembleia Geral da ONU e deu o seguinte resultado. Dos 187 membros da ONU, 69% votam sistematicamente contra os Estados Unidos ou Israel. 31% variam. Não é que esses 31% estejam sempre a favor. Não, variam. Dos 114 membros do movimento falsamente chamado não alinhado, que é obviamente alinhado com esse esquema global, votam contra qualquer posição adotada pelos Estados Unidos 78% do tempo. Dos 22 membros da Liga Árabe, todos votam contra os Estados Unidos. Dos 56 membros da Conferência Islâmica, 79% é contra. Ele chega, eu não vou ler toda a estatística que não tem sentido, mas ele chega ao final de dizer que um único país vota 93% a favor dos Estados Unidos. Adivinharam? Israel. E o curioso é que as ações desse esquema global, que são francamente anti-americanas, no Brasil elas são atribuídas aos Estados Unidos. Nós recebemos aqui a pergunta do rapaz chamado Gabriel Wolff. Diz, o que você nos dizem das tribos amazônicas praticamente escravizadas por supostos missionários americanos? Digo, missionários americanos pertencentes ao quê? Um órgão chamado Conselho Mundial das Igrejas, que é ligado a esse esquema globalista, que é um órgão comunista. Então, esse pessoal, vamos dizer, da esquerda global, faz um estrago na Amazônia e depois eles mesmos acusam os americanos. Né? E as pessoas veem, às vezes, pela nacionalidade do agente, então o sujeito é um americano, então deve ser o governo americano, o Estado americano que está fazendo. Não, é a Organização Anti-Americana Internacional, que faz o crime e ainda acusa a vítima. Tem mais algumas perguntas eu posso fazendo aqui? Pode, ela falou na Amazônia. Eu queria só dar um adendozinho na Amazônia. Então tá, fala, fica à vontade. Inclusive para o telespectador que fez a pergunta, porque em 2003,
anunciava-se que os Estados Unidos tinham um livro de geografia em que tirava-se do Brasil a Amazônia como território internacional. Também falaram de 20 bases norte-americanas que cercavam a Amazônia. Um amigo que é militar da reserva me pediu que eu estudasse o assunto e escrevesse um artigo a respeito do que está acontecendo. Porque esse é um coronel da reserva que não está absolutamente interessado em anti-americanismo. Ele ficou desconfiado. O que é isso? Então eu fui estudar. E não é difícil. Para quem quiser, é fácil de pegar. Na verdade, esse livro era era um livro escrito em inglês. Um inglês que era escrito por brasileiros. Porque é mais ou menos as traduções como se fosse assim. Aquele livro do Milor Fernandes, The Cow Went to the Swamp. A vaca foi para o brejo. É esse tipo de inglês que está lá. Ele está na cara que nenhum americano... de Catulé do Rocha, ou coisa parecida. E as 20 bases americanas, 18 têm apenas radares para rastrear satélites e também estão sendo realmente utilizadas para rastrear os aviões do narcotráfico, da Bolívia e da Colômbia. Apenas 2 têm poderio bélico. Uma delas fica, eu não me lembro exatamente qual a ilha do Caribe, mas voltada inteiramente para Cuba. Todo o trabalho dela é voltado para a Cuba. As antenas de radar, tudo. Não tem nada a ver com a Amazônia. Agora, não adianta. Essa história continua sendo dita que são os americanos. O que interessa lá na Amazônia é que são imensos interesses globalistas, esses mesmos que nós estamos falando aqui, que pretendem doar, ou pretendem que lhe seja doado, e está sendo, parte da soberania nacional. Para essas organizações não governamentais, muitas delas comandadas pelas elites europeias, incluindo as casas reais, principalmente da Inglaterra. É a favor disso, né? E o nosso governo está cedendo. Eu escrevi naquele primeiro artigo uma coisa que eu tinha lido que talvez acontecesse, que haveria uma organização não governamental interessada nas terras que margeiam a rodovia Cuiabá-Santarém. Não deu outra. É o último projeto do governo brasileiro. Já foram doadas essas terras. Evidentemente que a coisa não é bem feita. É feito assim, não, vamos defender o ambiente, não sei o quê, mas está sendo entregue para organizações europeias e japonesas também. Agora, dizer que não tem capital americano, é claro que tem. As fundações americanas que são a favor da globalização também estão lá. E são anti-americanas. E são anti-americanas. Esse pessoal do Gore, do Kerry, etc. Esta mesma gente que a nossa mídia todinha apoia e acha de todos divinos maravilhosos. Bom, então, uma pergunta do João Alfredo, do Portão. Ele pergunta se a ideologia da ONU é toda socialista? Não. Não, a ONU... Ela é anticristã. É anticristã e ocidental, ela não é socialista necessariamente. Existem partidos sociais. Nem se pode dizer que seja socialista, inclusive porque há um número imenso de países islâmicos lá. O que é uma coisa completamente, vamos dizer, insana. Esse grupo a favor da globalização é um grupo tão heterogêneo que eu acho que se eles chegarem a ganhar, eles vão começar a brigar entre eles. Porque não é possível muçulmanos de mão dada com homossexuais, que eles proíbem a homossexualidade lá. Matam. E os homossexuais estão dos lados. O esquema da revolução desde cima, que explicava o Hermann Rausch. Exatamente. São forças heterogêneas que se juntam só para destruir uma, só para promover a grande reviravolta. E depois se matam umas às outras. É o que está acontecendo agora. Então está todo mundo contra Estados Unidos e Israel. Então é comunista, é islâmico, é casas reais. É um pessoal que evidentemente não pode se entender
no positivo, só vai se entender na destruição. A Rosa do Juvevê, essa é para você, Olavo. Por que o senhor não apresenta o documento que o Lula assinou com as Forças Armadas da Colômbia na época da eleição? Mas já apresentei, meu Deus do céu. Esse foi um dos assuntos da semana passada. Mas como o brasileiro é teimoso. Já me fizeram essa pergunta 40 vezes. Por que o senhor não apresenta o documento? Eu já pus no Mídia Sem Máscara todas as atas do Foro de São Paulo, com todas as declarações assinadas, que foram tiradas do próprio site do Foro de São Paulo, que depois fechou. Tá certo? Eles fecharam para sumir com esses documentos, mas nós publicamos no Mídia Sem Máscara. Então vamos repetir o site do Mídia Sem Máscara? www.mídiasemmáscara.org. Procure lá, estão todos os documentos do Foro de São Paulo. Então a Rosa entra no site do Mídia Sem Máscara, www.mídiasemmáscara.org. E o Roberto do Centro, ele diz o seguinte: sou cristão, será que a liberdade não tem como antítese Ariel Sharon e Bush? Não tem como... Antítese. Antítese. Isso. Mas o que A que liberdade... A liberdade não tem como Antítese. antítese Ariel Sharon e Bush. Meu filho, você é cristão. Jorge Bush é o único governante cristão que existe no mundo. Tá certo? E Sharon é um eleito, ortodoxo. é um ortodoxo eleito pelo partidos religiosos, Likud, que o apoia, tranquilamente. Eu não entendi a pergunta. Quer dizer, talvez o senhor acha que eles são o anticristo. Mais Então ou o menos. Cristo deve ser o Yasser Arafat, né? Talvez o Fidel Castro, etc. E o Leandro do Cristo Rei, a ONU pode ser descrita como um organismo multilateral e democrático? Por quê? Daí ele pergunta. Bem, multilateral, sim. Agora, democrático, isso aí é um problema bastante sério. Porque o que é realmente que se pretende dizer com democrático nesse caso? A ONU vota em bloco na Assembleia Geral, que, aliás, a Assembleia Geral não vale coisa nenhuma. A Assembleia Geral da ONU é só para sair no jornal, porque o que resolve tudo dentro da ONU é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é o órgão que manda nas Nações Unidas. E lá existem 4 superpotências que têm veto. Nada absolutamente passa se um deles votar contra. A Assembleia Geral pode votar unanimemente a favor. Vai para o Conselho de Segurança, um dos 4, Estados Unidos, Rússia, China, França, são 5. Inglaterra, são 5. Se um deles vota contra, até logo. Acabou, ali mesmo morreu. Então, isto é democrático? Eu acho que não. E outra coisa também que é preciso ver, que quando a Assembleia Geral vota, ela tem um certo peso moral. Não um peso decisório, mas tem um peso moral. Agora, qual é a grande maioria dos países que estão na ONU, representados na ONU? 90% não são democracias. Então, como é que pode dizer que um órgão em que se possa votar, vamos dizer, 90 países votaram a favor, 30 países votaram contra. Esses 90 são ditaduras. O que é democracia? A Comissão dos Direitos Humanos está livre. E a Cuba? Líbia e Cuba estão na Comissão de Direitos Humanos. Isso é brincadeira. Mas eu queria voltar um pouco atrás para dizer, a ONU já nasceu também falida, já nasceu de uma mentira, porque sua Declaração dos Direitos do Homem foram assinadas por países que jamais defenderam os direitos do homem e jamais pretendiam defender. Inclusive o membro fundador, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na época nas mãos do pior ditador que o mundo já teve, Joseph Stalin. Quer dizer, este cara assinou a Declaração dos Direitos Humanos. Para que vale isso? É papel de lixo, papel higiênico, não vale nada. Agora eu tenho uma perguntinha aqui, na verdade um comentário, uma pergunta do João Alberto para o Munir. Caro Munir, o seu programa com excelente pugina estava ótimo, parabéns pela clareza e por sua fina ironia. Mas escrevo para tirar uma dúvida. É bastante difundida a análise que coloca os Estados Unidos como vilões e golpistas por terem rompido em 71 o acordo de Bretton Woods. Pergunto, no seu entender, o que de fato significou este rompimento e quais os prejuízos causados aos demais países, quais as consequências desse fato? Bom, então, muito obrigado pelos comentários amáveis. Olha, em 71 os Estados Unidos saíram do padrão ouro
Eu lembro que foi o primeiro fato econômico que eu acompanhei assim na minha vida depois assim de jovem assim. E o que é que significa romper com o padrão ouro? Era aceitar a inevitabilidade do fato de que não é possível, por razões operacionais, práticas, existir uma ligação concreta, direta, entre a quantidade de moeda e uma respectiva base de sustentação para isso, seja ouro, seja duas moedas, o que quer que seja. Então, na prática, o que aconteceu foi que o general Charles Pompidou, antes de 71, as notas de dólar traziam escritos sobre elas o seguinte, diz assim, o valor equivalente a este valor aqui pode ser resgatado em dólar no governo do Tesouro Americano. Então, o Charles Pompidou, o Georges Pompidou, tá, que era um sujeito assim, da linha do De Gaulle, e era um provocateur, né, no sentido de que eles todos viam os Estados Unidos assim com uma certa desconfiança, resolveu testar. Encheu um avião de dinheiro e mandou para os Estados Unidos para ver se o pessoal pagava mesmo. Como os americanos perceberam que iam fazer isso de vez em quando, resolveram, então, desistir do padrão ouro. Então, hoje você não tem mais marcado nas notas de dólar que aquele valor é resgatável em metais preciosos, no caso, ouro. Então, na prática mesmo, não dá para fazer. Você não consegue fazer uma economia funcionar, porque os estoques de ouro são muito flutuantes, eles variam conforme a intensidade de mineração, por exemplo, e aprendeu-se que se podia fazer a mesma coisa, ou seja, você podia continuar tendo uma moeda com estabilidade, como é o caso hoje de muitas e muitas moedas, sem que isso fosse necessariamente por meio de um lastro em natura, em alguma coisa que tivesse uma existência física concreta tridimensional. Então, como é possível manter uma economia funcionando hoje sem inflação, sem que haja esse lastro? Na verdade, o padrão ouro, de certo modo, obsoleceu em todos os lugares. Ele tinha sentido, e há muita gente que é saudosista dele, é claro, quando as economias eram muito menores, por exemplo. Mas hoje em dia não é mais possível fazer isso. E você, na prática, consegue os mesmos efeitos sem nenhum lastro. Não sei se você reparou, se os ouvintes repararam, mas, de certo modo, a inflação acabou no mundo. Não há mais países do mundo com inflação grande. Quando algum país tem inflação grande, estamos falando aí de 14%, 15% ao ano. E quase sempre são países conflagrados, países submetidos a desastres ou a guerras. E a inflação desapareceu por causa do fenômeno chamado globalização, que entre os seus efeitos positivos tem esse. Na hora em que os mercados ficam mais interligados, decresce o potencial de repasse de inflação para os preços, de modo que no mundo inteiro a inflação deixou de existir, sumiu, e hoje ela só aconteceria numa situação muito especial ou de muita desordem econômica. Até mesmo no Brasil, se percebe que não há mais inflação, sendo o mérito disso, em parte, dos economistas que fizeram o Plano Real, mas é, sobretudo, o mérito da economia internacional. A globalização gera um efeito que o professor Yuichi Tsukamoto diz ser uma deflação construtiva. Os preços se deflatam, quer dizer, eles baixam, e isso é construtivo porque isso é bom para o consumidor. Repare que o preço de todas as coisas é muito, muito menor hoje do que era antigamente, se você medi-los em dólar. O Olavo sempre diz que quando o presidente Roosevelt anunciou o New Deal nos Estados Unidos, ele prometeu que, se tudo desse certo, o governo americano conseguiria colocar sobre a mesa de cada família americana um frango por semana, como audaciosa promessa do mais rico país do mundo daquele momento. Nós sabemos hoje que o frango é um alimento extremamente acessível. Qualquer pobre brasileiro, em meia hora de mendicância esforçada, porém mendicância, né, digamos assim, é capaz de comprar um frango e comer um frango sozinho por dia. Então, houve de fato, na medida que globaliza, os preços ficam mais baixos. Mas aqui, quando eu queria só que ficasse claro que eu estou falando aqui de globalização econômica, e não de globalização da nova ordem mundial, que é um processo completamente separado.
Essas duas coisas, a nova ordem mundial e a globalização econômica, elas têm pontos de contato e elas são mais ou menos simbióticas. Elas existem como existem, por exemplo, aquelas bactérias que ficam nas raízes das leguminosas, como a soja. Mas elas são dois fenômenos diferentes com autonomia entre si. Então, não é mais necessário ter o padrão. Há um estudo muito interessante que diz que aquele filme O Mágico de Oz é uma espécie de campanha dos americanos para voltarem a um padrão ouro. Então, aquelas personagens todas podem ser interpretadas. Por exemplo, o Homem de Lata é o industrial que ficou enferrujado por causa da dificuldade econômica. O tal do leão é um determinado senador americano que tinha tentado fazer, aí recuou, então ficou o leão covarde. Quer dizer, isso é muito interessante essa história. O tal do caminho que vai lá para o castelo do Mágico de Oz é dos tijolos amarelos, que são do padrão ouro, né? Então, é assim, quer dizer, esse assunto era muito importante no mundo, as pessoas, de fato, tinham muito medo de que, com a destruição do lastro, houvesse uma desordem econômica absoluta, mas isso não aconteceu. E hoje em dia é completamente possível você relacionar a moeda, não a um lastro pretenso de alguma moeda, mas relacionar a moeda, ou seja, o valor, a estabilidade da moeda, ao conjunto de fatos econômicos de um certo país. Quer dizer, é a prosperidade econômica de um certo país que diz quanto vale a moeda daquele país. Quer melhorar a moeda? Melhora a prosperidade daquele país. O José Alberto de São Paulo, eu agradeço até as palavras dele, a participação dele, de parabéns pela lucidez e inteligência do professor Olavo. Estou maravilhado com o programa, é excelente que vocês mostrem ao povo o caminho para sair dos problemas brasileiros. Que o espaço de vocês se torne cada vez maior. Tomara. Obrigado. E o Leonelo, da Vila Auer, pergunta, senhor Olavo, ele diz que existe uma publicação chamada Lembrança do País dos Mortos, testemunho ocular da chacina do regime soviético. Apenas para complementar aquelas suas informações. Se me arrumar o nome do autor e a editora, eu agradeço muito, por favor. Então, ó, Leonel. Se puder. Então, e a Graça do Mercúrio pergunta assim, vocês estão querendo dizer que existe algum poder maior e pior que os americanos, que esteja desejando colocar os Estados Unidos como os vilões para dessa forma tomar o poder mundial? Infinitamente maior, infinitamente mais danoso do que os americanos. Não é do que os americanos são, do que eles pensaram em poder ser algum dia. Se você quer medir como é que é isso, você veja a história de todas as intervenções americanas, tá certo? Em todas as guerras do século XX, o total de pessoas que morreram nessas intervenções é de 2 milhões de pessoas. Isso aí, só o Pol Pot matou isso em poucos meses. Tá certo? Se você pega a história da participação internacional da China, a China não faz como os Estados Unidos, que entrou no Iraque, fala, derruba o governo tirânico, abre as cadeias, liberta as pessoas e institui eleições livres imediatamente. A China entra num país como o Tibete, mata gente lá há 50 anos, destrói 97% dos monastérios tibetanos, faz um genocídio cultural para erradicar a religião nacional e está lá até hoje. Quer dizer, esta é um pouco a diferença. Este esquema chinês está profundamente ligado à ONU. Né? Não é isso? Então, é o esquema chinês. Você tem o esquema chinês, você tem várias correntes. Você tem o esquema chinês, o esquema islâmico e o esquema dessas velhas potências europeias, tá certo? Então, tudo isso está juntado, junto com vamos dizer, com a esquerda americana, a ala esquerda do Partido Democrata, Gore, Kerry e os Rockefeller, etc. E esta gente constitui o poder mundial, tá certo? O governo americano, perto disso, é um doce de coco. George Bush é o menino passarinho. Tá? Agora, o pessoal está com medo do George Bush, quer dizer, o brasileiro está maluco, está vendo todo o problema ao contrário. Tá? Vamos lá, Heitor. Eu só queria Você sabe mais sobre isso? Não sei mais, não. Eu só queria complementar, lendo apenas uma frase aqui de um relatório da Comissão sobre Governança Global. Essa comissão é constituída por 28 membros de todo o mundo, inclusive uma brasileira, que é a professora Celina Vargas do Amaral Peixoto. Esse é um artigo extensíssimo, é um relatório mesmo, de 1990,
6 a 98. Eu quero ler para quem pensa que vai ter uma democracia global o seguinte: não existe modelo histórico para o sistema que estamos propondo aqui, nem nenhum método pelo qual o governo poderá decidir, este governo global, se os governados, poderão decidir se desejam ou não serem governados por esse sistema. A governança global é um procedimento em direção a objetivos definidos, que empregam uma variedade de métodos. Nenhum deles dá aos governados a oportunidade de votar sim ou não para o resultado. Então, quem acha que nós vamos... Não vai ser consultado. Nós vamos ter uma sociedade como foi a descrita por Orwell, em 1984, ou, pior ainda, acho eu, sei lá, pelo Aldous Huxley em Brave New World. Quer dizer, não se vai se perguntar. Agora, que as pessoas acham que este poder global vai ser democrático. Eles estão dizendo que não. Isso aqui não é uma reportagem, é um relatório assinado por essa comissão inteira. E este esquema, como ele vem, assim, pelo menos desde os anos 60, ele tem planos muito complexos para ir nos vários países as mudanças históricas, culturais, educacionais, legislativas necessárias para que tudo convirja na direção do governo global. Essas medidas vão sendo introduzidas, tá certo, separadamente, mas de modo a dar um efeito total em seguida. A população atingida não entende o que está acontecendo porque não percebe a ligação entre uma coisa e outra e não sabe qual foi a fonte comum dos planos. Por exemplo, um determinado governo brasileiro adota, sei lá, medidas educacionais X, X e Y. Por exemplo, daqui a educação politicamente correta, etc, etc. Ao mesmo tempo que o Ministério da Saúde lança lá a campanha, sei lá, antitabagística. Aparentemente não tem nada a ver uma coisa com outra. Quando você vai ver, veio da mesma fonte. E as modificações, vamos dizer, sociais visadas, são muitíssimo bem calculadas. Por exemplo, se você vai ver por que o senhor Jorge Soros subsidia campanhas antitabagísticas e campanhas pela liberação das drogas pesadas. Trocar o vício do mundo, quer dizer, você proibir o tabaco, tá certo? E liberar cocaína e maconha, isso faz parte deste plano. E isso está sendo aplicado no mundo há quase 40 anos. Isso tudo com uma velocidade impressionante, de tal modo que a população não consiga acompanhar. Nos Estados Unidos ainda consegue, se publica muita coisa, se debate, porque tudo isto, vamos dizer, depende de você ter a documentação. No Brasil não tem nada. Isto aqui é um país de trouxas. Nós estamos sendo feitos de trouxas por uma elite de 3 mil pessoas que se chama classe jornalística. Tá certo? A classe jornalística aqui não é mais de 3 ou 4 mil pessoas, todas elas profundamente identificadas com esse esquema, todas elas profundamente decididas a divulgar o que o esquema global quiser divulgar e esconder o que ele quiser esconder. Servem a isso, vamos dizer, insistentemente, diariamente. Servem a isso e não à sua consciência jornalística. Porque se tivessem consciência jornalística, todos esses assuntos que nós estamos levantando aqui já estariam sendo discutidos em público há mais de 20 anos, como são nos Estados Unidos. Além disso, além do programa das drogas, que parece que virão perguntas, que eu fui convidado, inclusive, para isso também. Nós temos aí. O Heitor, deixa eu dar uma olhada aqui. O Heitor é um dos representantes nacionais no brasileiro de uma organização chamada Drug Watch International, que é uma organização de combate ao consumo e comércio de drogas, e é uma organização que se caracteriza eminentemente por não aceitar nenhum dinheiro de governo nenhum. Então não tem compromisso com isso aí, é inteiramente privado. Além disso, que nós vamos falar um pouco mais depois, tem também a campanha do desarmamento. É isso. Essa também é a outra, mesma fonte. a fonte é exatamente a mesma. O desarmamento civil, ele parece assim que surgiu aqui no Brasil uma ideia de que a violência está gerando muitas mortes, então alguém teve a ideia, não é nada disso, está tudo planejado, tudo escrito. Há muitos anos que isso está escrito. E o que acontece? A mídia, de maneira geral, como o Olavo falou, esses dias eu li uma coisa assim, isso uma manchete de jornal. A violência aumentou. Bom,
acho que o lógico seria concluir, para qualquer pessoa que conhece causa e efeito, seria dizer, bom, se aumentou a violência depois do desarmamento, então a causa é o desarmamento. Não, foi apresentado assim, apesar do desarmamento, vírgula, violência aumentou. O desarmamento... Isso é falta de civil isso, não aumenta pensam? a violência necessariamente. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, né? Agora, de todos esses esquemas, vamos dizer, sempre são planos que vêm desta elite da ONU, tá certo? Com muitos anos de antecedência. E quando são aplicadas, não são discutidas com conhecimento da sua fonte. A fonte é ocultada. Ninguém sabe de onde isso veio, tá certo? E sempre assim, a ideia de você criar um risco imaginário para deixar todo mundo com medo de alguma coisa e em seguida você oferecer um socorro contra essa coisa. Começa a fazer essa maldita campanha antitabagística, que a ONU divulga o seguinte. Para entender como é que a ONU faz, você precisa comparar o que ela coloca nas publicações de propaganda e o que ela coloca nas publicações técnicas que, teoricamente, embasam esta propaganda. Quando você compara uma coisa com outra, você vê que existe uma empulhação sistemática. Por exemplo, no mundo inteiro se alardeia. Morrem 400 mil fumantes por ano nos Estados Unidos. É verdade que eles morrem, mas quando você vai ver a publicação técnica, informa que eles morrem com a média de idade de 72 anos, a qual é superior à média de idade de morte da população civil, que é 40, população geral, que é 71. Então você cria um risco, cuidado com o cigarro, vocês vão morrer, olha, tem lá um sujeito fumando a 50 metros de distância, você vai morrer de câncer porque você é fumante passivo e tal. E com isso se cria uma comedeira de dinheiro que é uma coisa absolutamente fantástica. E pior, a comedeira de dinheiro é disfarçada, é camuflada, como se a campanha antitabagística fosse o Davi e a indústria tabagística é o Golias. E olha, se você pegar só uma fundação antitabagística, financiada pela Johnson & Johnson, tá certo? Ela ganha mais dinheiro do que a Philip Morris ou a nossa Souza Cruz, tá certo? E sem você contar toda a verba que vai para a ONU, tá certo? Toda a verba da indústria, porque a grande interessada, o grande suporte da campanha tabagística é a indústria farmacêutica americana, a qual é quem? É Rockefeller, a qual é esquema globalista e a qual é a esquerda do Partido Democrático anti-americano. Tá e certo? a qual também também são os laboratórios holandeses que são Exatamente, maiores produtores de êxtase do mundo. É produzido na Holanda, só que não fica lá, é vendido. Olha, antitabagismo e tráfico de drogas estão assim, tá certo? E uma pessoa, se vocês querem compreender a conexão, estude a vida e obra de Jorge Soros, vocês vão entender tudo. Olha, nós temos tanta pergunta que eu estou vendo que não vai dar tempo da gente responder nem metade dessas, porque inclusive a gente tem que entrar... Voltar, Pois é, não entramos nem no assunto que a gente queria falar das drogas, né, doutor Heitor? Então... Vamos lá, vamos falar disso aí. Das drogas? Vamos falar um pouquinho das drogas? Essas aqui vamos deixar para uma outra hora a gente responder, né? Porque... Lamento muito, eu gostaria de responder Vamos ver todas. se dá tempo, mais tarde está complicado. O que o senhor acha da liberalização das drogas? Quais drogas deveriam ser liberadas? Nenhuma. Inclusive, eu vou começar pegando aqui do que o Olavo falou, a campanha antitabagista, e também agora começou a campanha contra as bebidas alcoólicas. Eu agora vou dizer uma teoria minha, eu não ouvi isso escrito em lugar nenhum, mas como eu trabalho na área, e trabalhei não muitos anos realmente, diretamente com drogaditos, não muitos, porque é muito difícil trabalhar, cansa muito, eu formulo uma teoria minha. Essa não tem fonte. Fonte sou eu. A campanha, sabe-se que o cigarro e o álcool são ansiolíticos. Diminui a ansiedade. Eu fumei, eu parei de fumar há 11 anos. Fumei, mas não sou antitabagista, não. Pelo contrário, adoro o cheirinho de cigarro. Fumante passivo eu continuo sendo de propósito. Agora, são duas substâncias que dão uma certa alívio da ansiedade. O que é que acontece? Para introduzir substâncias mais fortes, temos que combater estas. Que combatendo estas, a angústia da população vai aumentar e aí nós entramos... É um cálculo que eles fazem mesmo. Eu acho, essa teoria minha. Raciocina exatamente assim. E aí entram, então, e começam a dar uma série de respostas dizendo que a maconha não faz mal. Bom, se eu for trazer aqui todos
os relatórios que eu tenho, e que é fácil de acessar na internet, é facílimo, eu não teria tempo nem para a minha impressora ia fundir, para imprimir todos. Então eu tenho dois aqui só. Um da British Lung Foundation, Impacto da Cannabis na Saúde Respiratória. Destrói pulmões e o cérebro. É uma das maiores causas de abandono escolar, é a maconha. É uma das maiores causas de lesões neuronais sérias. E um outro relatório que eu tenho aqui, Research Report da National Institute of Drug Abuse. Doutor, só fala um pouquinho mais próximo do microfone. Da Institute of Drug Abuse, que é marihuana. É um estudo o estudo completo sobre o que é a marihuana, que tem como substância básica o THC, que é extremamente lesivo ao cérebro, aos pulmões, aos rins, a todo o corpo humano. Mas é usado também para o tratamento de algumas doenças ou não? Isso era bom, mas acontece o seguinte, o THC, para aí, é diferente. Pois até estricnina. Mas o que eu quero dizer é que algumas pessoas defendem que a maconha faz menos mal que o cigarro. Não, isso é coisa de... Isso é mentira, isso é mentira. Mas isso é mentira. Eu não tenho como provar, mas tenho vários relatórios. Agora, essa questão do medicamento, é preciso colocar as coisas nos seus devidos lugares. É o seguinte... Um dos elementos básicos de muitos medicamentos, é o veneno da jararaca. Sim. São os componentes da Botrops jararaca, que é o veneno da jararaca. Agora, você recomendaria que alguém seja mordido por jararaca para ficar curado de alguma coisa? Não. O que se pega é aquilo em doses medicinais. Sim. Então, se o THC pode ser usado em doses medicinais, é uma coisa. Então, um baseadinho por dia também não faz mal? É isso? Seria isso? Faz. O raciocínio é esse, mas faz. Não, porque a primeiro cigarro de maconha que você fumar, você já ficou um pouco... Olha aqui, tem outra coisa. Tem mais uma coisa que eles estão dizendo. O papel... Olha lá, como é que a gente fica com o cigarro lá? Como é que a gente fica com o cigarro? O cigarro, ao contrário. O cigarro protege o cérebro. Você sabe que não existe fumante doente de Alzheimer? É? Olha, avô. Sério? Não. Essa campanha, a campanha tabagística é tão imensamente cínica e mentirosa. Sim, mas ela vai atacar os outros órgãos de uma maneira também... Mas ataque, você pode morrer então. Mas você morre aos 72 anos. Como, vamos dizer, esses 400 mil fumantes americanos. Então, mas voltando... Não há nenhuma prova de que o risco para a saúde seja significativo, tá certo, com o fumo, de que o fumante seja em maior risco do que a média da população. Não há nenhuma prova disso. Existe um site dedicado a publicar esta documentação. O site chama-se www.forces.org. Tá certo? Toda essa documentação que desmascara, vamos dizer, esta gangue da Organização Mundial da Saúde, está tudo publicado lá, que é matéria da própria Organização Mundial da Saúde, que fica, vamos dizer, oculto da grande mídia, não sai na grande mídia. Tá certo? A indústria do antitabagismo é mais rica, mais poderosa, mais próspera do que a indústria do tabaco jamais foi. Mas o doutor Heitor, como médico, ele comentou há pouco que o senhor não é a favor da liberação de nenhuma droga. Sim, não, eu acho que não se deve... E o álcool é uma droga, o cigarro é uma droga. Não, mas essas drogas não são tão maléficas quanto as que querem introduzir. Claro que o álcool, principalmente, é uma grande droga. É uma grande droga, é potente. Você já viu alguém que tem distúrbio de comportamento que fumou? Quer dizer, o sujeito fumou um maço de cigarro olhudo, ficou louco, matou a mulher? Não, de forma alguma. Mas com bebida sim, a bebida é lícita. Com bebida uma acontece. Com bebida acontece, mas vinculada à quantidade. À quantidade. Isso agora, cocaína não depende da quantidade. Um pouquinho assim, fica doido imediatamente, pode cometer um homicídio na mesma hora. Olha, eu tive uma experiência psiquiátrica bastante vasta, porque eu comecei antes de me formar no Sanatório Espírita de Pelotas, onde eu me formei lá, e fiquei 3 anos internado.
internado como interno, não como paciente. Não como paciente. Inclusive eu era funcionário do hospital, eu ganhava para isso, em parte da minha mesada vinha de lá. E depois trabalhei mais 4 anos, depois de formado, já no Rio de Janeiro, em hospitais, em todos eles que têm pavilhões de alcoólatras. É muito raro a violência dos alcoólatras, a não ser a doméstica. A doméstica, sim, isso é verdade. Há um grande aumento da violência contra o cônjuge, porque não é só o homem que bebe, não. Mulher também sim. bebe. E contra os filhos. Isto é verdade, mas a violência voluntária cometida por alcoólatras é muito pequena fora do âmbito familiar. Agora, a violência indireta, por exemplo, se beber e sair dirigindo, aí é outra conversa. Mas maconha também dá a mesma coisa. E as pessoas dizem que não. Certo. Esse é o problema. Álcool, Agora, na sim. cocaína você realmente não depende da quantidade. Não, Não, dose não, é. mínima é suficiente para enlouquecer o camarada. Tá? Agora, e o cigarro, se você fumar 10 maços de cigarro por dia, você não vai ter distúrbio de comportamento. Não, ele vai por causa passar um disso. pouquinho mal de respiração, vai lá pegar um oxigênio no hospital, né? Passar mal de respiração coisíssima nenhuma. Eu Ui. não passei nunca. Olha, eu vou lhe dar, 10 um maços, dado, 10 maços um não dado tem como. recente. Tá certo. Uma pesquisadora matemática, Rosalind Merriman, que trabalhava no Instituto Nacional, o equivalente do Instituto Nacional de Pesos e Medidas americano. Isso, o número de fumantes nos Estados Unidos diminuiu para mais de 1/3 no último tempo. E o fenômeno do fumo passivo praticamente desapareceu, porque em todos os lugares públicos ninguém mais pode fumar. Ao mesmo tempo, o número de casos de asma em adultos e crianças triplicou. Isso é a prova estatística total de que não há correlação entre uma coisa e outra. Por quê? A proibição do fumo passivo, a proibição de fumar em lugares públicos, é porque causava asma nas pessoas. Tá certo? Então, eliminando a causa, deveria eliminar o efeito. É igual ao desarmamento. Exatamente. Então, o fumo diminuiu para 1/3 e a asma aumentou 3 vezes. Isto, publicação da própria Organização Mundial da Saúde, só que ela não alardeia isso, ela não põe isso no cartaz. E o nosso Ministério da Saúde também não põe isso no cartaz, tá certo? Ele esconde publicação técnica. E, vamos dizer, publicamente, o que faz? Faz propaganda enganosa, como isso que vem atrás do cigarro, que aparece lá um sujeito morrendo, um canceroso, tal. Quando você vai ver, aquele sujeito não tem câncer nenhum, tá certo? Ele é vítima de uma coisa completamente diferente, e jogam toda a culpa no cigarro. Tudo isso é propaganda. E que o fumante já sabe que é só tirar daquela carteira horrorosa e pôr numa cigarreira que pronto não... Como é? O fumante mesmo sabe, tira dali, põe numa cigarreira, vai ter que enxergar aquela coisa horrorosa. Não enxerga, Olha, pronto. A não ser que seja um Cuidado, suicida, olha. ele vai preferir aquela. Cuidado com o Ministério da Saúde. Cuidado com o Ministério da Educação. Doença. Cuidado com o Ministério Ministério da da Polícia. Cultura. E são todos órgãos de propaganda enganosa. E digo isto e provo. Senhor ministro, está me ouvindo? O senhor me processa pelo que eu disse. Tá certo? E eu lhe devolvo o processo triplicado. Olha, nós temos mais uma pergunta que nós gostaríamos de fazer então para o doutor Heitor. Se há algum lugar no mundo onde a liberação das drogas foi benéfica para a população? Não. E, inclusive, um dos lugares do mundo em que se alardeia que isso aconteceu é a Holanda. A Holanda, eu até posso falar de experiência pessoal como turista. Eu estive na Holanda em 93, em Amsterdã, era tudo liberado, as drogas eram liberadas dentro dos cafés, não era na rua, não podia vender, mas o que se percebia lá, e isso eu percebi, e hoje em dia, quando eu leio os relatórios, eu vejo que é certo, do lado de fora dos cafés só podia vender maconha. Do lado de fora dos cafés, o tráfico de cocaína, o tráfico de heroína era imenso. Do lado de fora, os caras vendiam ali. E uma coisa, era um lixo de cidade, era um lixo. Amsterdã fedia. Em frente ao Palácio da Rainha, que é onde fica a Damplatz, é aquela famosa praça em que todo mundo drogado, atirado. E era assim mesmo. Bom, voltei lá em 2002, depois que eles voltaram atrás, porque a Holanda voltou atrás e ninguém diz. A Holanda está novamente restringindo o uso de drogas, não pode fazer, vamos dizer, diretamente proibir de vez, inclusive porque os laboratórios holandeses fabricam êxtase.
Agora, é outra cidade. É uma cidade limpa. E não está totalmente proibido, não. Mas simplesmente houve uma maior repressão dos lugares aonde pode se fumar. E existem N relatórios também. Um deles eu tenho aqui de Larry Collins, que fez um estudo de todo o período em que foi liberado as drogas na Holanda e concluiu que a coisa piorou muito, inclusive a criminalidade aumentou assustadoramente, que é o que fez o parlamento começar a restringir novamente. Porque lá eles se deram conta de causa e efeito. Aqui não, aqui o cara disse que tirou as armas, aí piorou a violência, o cara disse, apesar de... Não, lá eles se deram conta, é isto. Olha, recebemos aqui um comentário do Dr. Luiz Ribas, né, professor de medicina da Universidade Federal do Paraná, que ele disse o seguinte: nos dias de hoje é um absurdo que alguém diga na mídia, nesse horário, que cigarros não fazem mal. Muitas pessoas não têm informação alguma sobre o cigarro e podem acreditar nas besteiras que esse médico está falando. Besteira está falando você, rapaz. Olha, eu tenho as pesquisas. O Olavo não é médico. Tá certo? Esses 400 mil mortos por ano, tá certo? Morrem aos 72 anos de idade, tá certo? E esta faixa é mais elevada do que a idade em que morre a média da população. Isso é dado da própria Organização Mundial da Saúde. O senhor aqui devia se informar. Eu lhe envio a documentação. O senhor estuda e vamos discutir. Não venha aqui usar a sua autoridade médica. Para mim, médico não tem autoridade nenhuma. Só tem autoridade aos fatos, meu amigo. Inclusive, o comentário não foi feito pelo doutor Heitor, que ele disse que o doutor Heitor comentou que... Ele é tão médico quanto o mas ele senhor. não comentou. Eu Não comentei. comentou. Olha, se cigarro faz mal ou não, eu não estou discutindo e não estou nem entrando no mérito disso. É só eu estou sobre a entrando no mérito proibição. seguinte: a campanha antitabagismo que é baseada na mentira. E o senhor está acreditando nela. E o Roberto da Água Verde, ele diz que considera os hospitais psiquiátricos desumanos e muitos se assemelham a campos de concentração nazista. Ele queria que o senhor comentasse isso a respeito. Eu concordo em parte. E eu concordo em parte. Existiam muitos hospitais psiquiátricos na minha época. Eu vou até falar uma coisa. Eu fui chamado para ser contratado para trabalhar na colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, em 1971. Eu fui, entrei e saí pela mesma porta, porque era exatamente o que o telespectador está dizendo. Era um campo de concentração, um antro de corrupção em que a carne entrava para os pacientes e saía para um açougue que os funcionários vendiam para a população em geral. O paciente nunca viu carne na colônia Juliano Moreira. Eu vi o estado daquelas pessoas lá, era estado de campo de concentração. Agora, generalizar, inclusive para as clínicas particulares, isso não é verdade. Eu trabalhei em várias clínicas particulares no Rio de Janeiro, trabalhei em hospital escola, como eu já disse, na minha formação psiquiátrica inicial, onde absolutamente não havia nada disso. Agora, eu acho também que havia realmente há muita internação desnecessária. Isso é verdade. Havia muita internação desnecessária. E houve uma época em que, apesar de tudo, foi em 1974, nós tentamos fazer no Rio de Janeiro um grupo ligado ao INPS, tentamos começar a tirar pessoas que não precisavam estar internadas e estavam. E isso aconteceu no Rio de Janeiro. Agora, se voltou a acontecer depois, não sei. Mas não é a instituição. Quem faz a instituição é quem trabalha nela. Alguns são, outros não. Campo de concentração é diferente. Ninguém vai para o campo de concentração para dar balinha para os caras que estão lá. Agora, o hospital psiquiátrico tem a sua função, deveria ser muito restringida, deveria ser restringida, mas ela tem a sua função e alguns são muito bons. E agora, então, vamos perguntar para o Munir, como um economista liberal, como é que você vê essa questão do tabaco? Bom, olha, eu não sou médico e eu não sei, de fato, discutir o assunto do ponto de vista médico. Agora, o que um economista liberal tem a dizer para vocês é o seguinte: os assuntos privados são assuntos privados. Então, eu fico profundamente irritado quando eu descubro que o governo, um deputado, um representante, um líder do legislativo, está tentando criar uma restrição jurídica contra o tabaco. Então, por exemplo, se chega e estabelece que os bares, os restaurantes, não podem ter fumantes. Bom, isso é assunto para o governo se meter? É o seguinte: os bares e os restaurantes que tomem conta da sua vida.
Se o sujeito acha que tem um mercado para gente que não quer fumantes, ele põe uma placa na porta assim, fala assim, ó, neste lugar aqui não se fuma porque eu não quero. Ou então põe uma placa contrária. Houve aqui em Curitiba um dono de um restaurante, já falecido, aliás, que botou uma placa assim na porta. Aqui nesse restaurante fuma-se. Os não fumantes são tolerados, contanto que não nos amolem. Então, se você é não fumante, tem um problema com isso, você tem ódio disso, ou você acredita que faz mal para você, seja qual for a razão, você chega na frente do restaurante e você dá a volta e vai para outro. Mas qual é a razão pela qual nós temos que pegar o Estado e o Estado a se achar no direito de criar regra para tudo isso? Que direito tem o Estado brasileiro, que é nenhum exemplo de coisa nenhuma, ficar fazendo terrorismo nas carteiras de cigarro? Será que essa gente pensa que vão sensibilizar alguém com aquela bobagem? Isso não tem o menor efeito, é um negócio tutelante, é ridículo. O aumento do poder de polícia da classe médica é um programa da ONU. E o senhor que está falando das coisas, o senhor está se prevalecendo disso. Quer dizer, transformar o médico numa classe de administradores públicos que vão dizer o que nós podemos comer, se nós podemos fumar. Olha, nós não queremos os seus conselhos, meu amigo. O médico, para mim, é o seguinte, é como um mecânico de automóvel. Você leva lá o automóvel, paga para ele fazer o serviço, ele faz o serviço, não amole. O senhor não tem autoridade nenhuma para dizer essas coisas, não. Outra coisa, compare a estatística de mortes, não é nem mortes por fumo, porque mortes por doenças associadas ao fumo. Quer dizer que existem doenças que acontecem simultaneamente ao tabagismo, sem que haja prova de correlação. Compare essa estatística com mortes por iatrogenia. É muito menos perigoso fumar do que consultar qualquer médico e submeter-se a qualquer tratamento médico. Quer dizer, o senhor sabe disto, tá certo? As estatísticas de iatrogenia são muito claras. O Dr. Carlos da Silva Lacars, que foi secretário de Saúde em São Paulo, e que esse é um grande estudioso, escreveu um livro desse tamanho, Doenças Iatrogênicas, tá certo? E você ali via que o risco, tá certo, da prática da medicina é enorme. Quer dizer, vocês deveriam ter humildade, tá certo? E devem tratar de curar os seus pacientes em vez de querer mandar na vida deles. Há um lugar, falando do que o Munir disse, a sugestão, há um lugar nos Estados Unidos que é Salt Lake City, que é a cidade sede da igreja Mormon. Os Mormons não podem fumar, tomar Coca-Cola, nem beber bebidas alcoólicas. Então, os restaurantes lá, quando o dono, o proprietário é Mormon, ele tem uma placa na porta dizendo "This establishment is Mormon managed". As pessoas já sabem, aqui não tem Coca-Cola, não tem bebida alcoólica, eu não posso fumar. Que entra quem quer. Mormon mora mais tarde do que os outros ou mora na mesma idade? É a Não mesma tenho a coisa. menor ideia. Mormon mora na mesma idade que os fumantes, meu amigo. Mas o ponto que interessa, resumindo a ópera, é o seguinte, independentemente da causa médica, da causa científica desse assunto, que parece de fato que é muito polêmica, e que, de fato, eu sugiro que nós desconfiemos do que o establishment está nos contando, sempre assim, né? Eu acho que há um princípio fundamental que devia estar atendido antes, que é o Estado não ter o direito de interferir em questões privadas. Então, se alguém não fuma ou não bebe porque a sua religião o impede, e essa é uma decisão de consciência e você faz voluntariamente, pois essa é a sua vida, faça o que quiser com ela. Agora, o que não pode é o Estado legislar sobre as consciências, porque isso é o que nós estamos fazendo. Quer dizer, isso é uma aproximação crescente de um totalitarismo em que o Estado estabelece um padrão de comportamento, um padrão de pensamento, um padrão de raciocínio, um padrão de existência do ser humano, e nós todos vamos ter que entrar nele. Eu acho que esse é o ponto escandalosamente aqui ruim, porque se nós não tivéssemos dado ao Estado esse direito todo, uma boa parte dessas conspirações não teriam possibilidade de serem implementadas. A base de tudo é a liberdade individual. Tudo começa aí. Da sua vida. Então, se a gente não fizer alguma coisa a respeito disso, daqui a pouquinho tem toque de recolher, daqui a pouquinho tudo que você faz, tudo que você pensa é de alguma maneira intermediado por alguma entidade estadual, o que quer que seja. O governador do estado não quer que as pessoas não possam plantar soja transgênica, porque alguém na cabeça do governador, ele decidiu que não se pode ter soja transgênica no Paraná. Ora,
O fato de que é possível levar a sério uma coisa dessa, quer dizer que a decisão de plantar soja transgênica ou convencional, que é uma decisão do agricultor, é uma decisão de liberdade econômica, possa ser de alguma maneira restringida, esse é o fato escandaloso maior de todos. Portanto, eu acho que a gente tinha que, em última análise, pensar em limitar radicalmente, profundamente, a possibilidade legislativa. Quer dizer, sobre o que é possível legislar. Tem que estabelecer limitações gigantescas. Olha, eu acho que quem faz mesmo mal à saúde é o governo. É isso mesmo. O governo é que faz mal à saúde. Mesmo. E se a gente não der um jeito nisso... O Ministério da Saúde, sobretudo. Pois é. Tá? Então, eu sugiro que a gente faça o contrário. Então, comece a botar limitações no governo e não na sociedade. Porque o Brasil precisa, na verdade, de um choque de liberdade e não um choque de restrições. Brilhante, maravilhoso. Esse é o esse ponto. mesmo. Bom, e é um assunto realmente que aqui o Olavo mexeu com um monte de... A Joana Dalto aqui diz que é um desserviço para a população o senhor Olavo fazer apologia a favor do cigarro, indo contra opiniões médicas. Fazem esses médicos e a senhora. Caindo por terra todas as opiniões políticas e econômicas ditas até agora. Ainda bem que tem um psiquiatra ao seu lado. O psiquiatra está concordando comigo. O psiquiatra está concordando comigo. Estou concordando. E nós achamos que a senhora não está muito boa da cabeça, ela está muito assustada. Bom, eu não me meto de dizer isso. Olha, mas eu digo, acredito. a senhora está muito assustada pela propaganda tabagista. A senhora leu algum desses documentos a que eu estou me referindo? Nenhum. A senhora não sabe coisíssima nenhuma a respeito. A senhora leu alguma coisa sobre doenças iatrogênicas? Não. A senhora confrontou as estatísticas de morte por doenças associadas ao fumo com morte por iatrogenia? Não. Então não dê palpite, minha senhora. E o que eu estou discutindo aqui não é uma questão médica, não. Isso é uma questão sociológica e estatística. Tá certo? Não tem nada a ver com a questão médica. Porque perguntar se cigarro faz mal? Claro que cigarro faz mal, feijoada faz mal, vinho faz mal, água faz mal, tudo tem um coeficiente de risco. Tá certo? Agora, quando você vai medir este coeficiente, você vê que ele é infinitamente menor do que estão dizendo, tá certo? E você vai ver que existem poderosíssimos interesses econômicos, burocráticos e políticos sustentando esta campanha anti-tabagista, sustentando na base de mentiras. Eu tenho as provas de que esta campanha é baseada em mentira, tá certo? Vamos publicar com o tempo todos esses documentos no Mídia Sem Máscara, uma parte já vem saindo, tá certo? Mas isso é escondido, por quê? Porque você tem o poder da indústria farmacêutica americana, sobretudo da FDA, que é praticamente, vamos dizer, comandada pela turma do Rockefeller, tá certo? Que é a mesma turma que financia a esquerda americana, a esquerda latino-americana. Se não existisse Fundação Rockefeller, já tinha fechado a esquerda aqui. E vocês estão todos, tá certo? E sendo manipulados por essas coisas, e não tem sequer a iniciativa de examinar. E quando nós sugerimos que você deveria examinar os documentos, a reação já é essa, absolutamente irracional, tá certo? Quase psicótica. Tá certo? Porque a pessoa ter tanto medo assim, de uma simples sugestão de que examine os fatos, não é uma coisa normal, minha senhora. Vamos pedir a vinheta para São Paulo? Vamos. Então, pode ser. E continua. Então, continuamos aqui com o pessoal de Curitiba. Vamos continuar, né? Olha só. Olha, o Fernando Capão Raso, são pessoas que estão participando aqui, são aqui de Curitiba mesmo, do Capão Raso. Ele diz o seguinte, ele pergunta: a sociedade não deve tomar conta da organização e distribuição das drogas para a própria segurança do usuário e da população? Pois hoje os usuários são tratados como a escória da sociedade. E vai piorar se o governo tomar conta. Vai piorar. Vai piorar e muito, porque o que está se instalando no Brasil já foi aprovado pelo governo, é um sistema que nós, não só da Dragwatch, mas também eu também queria sugerir para quem quiser ler alguma coisa a mais, até em português, o site www.braha.net. Esse tem alguns artigos até meus sobre droga lá também, além do Mídia Sem Máscara, também sai nos dois, tudo que é sobre droga sai nos dois, e tem N documentações a respeito das drogas. Este que está tentando colocar aqui no Brasil é o sistema de redução de danos. O sistema de redução de danos
é o programa de redução de danos, é um programa que já falhou em todos os lugares em que foi estabelecido. E este sim corre o risco, porque eles querem limitar os lugares em que as pessoas podem usar drogas. Lá, estes drogados vão receber até seringas para se injetarem uns nos outros, para defender da AIDS, vejam bem, defender da AIDS e defender da hepatite C, que os drogados usam a mesma seringa e a coisa vai ampliando. No entanto, para quem conhece a turma que se pica, sabe que eles não dão a mínima bola para isso. Se faltar seringa, ele usa a mesma. E como nós estamos no Brasil, é agora que é a piada do inferno. O inferno brasileiro era o pior do mundo, mas num dia faltava, não vou falar os nomes das palavras, mas vai acontecer nesses lugares. Vai acontecer, um dia é greve dos funcionários, outro dia faltou seringa, outro dia o laboratório não deu a bola para o ministro, a seringa não chegou, e vai continuar tudo igual, só que em guetos, tipos campos de concentração. E o tipo de gente que eles estão contratando para cuidar desses lugares são ex-drogados. Tenho minhas dúvidas. Olha, a Terezinha do Cajuru comentou aqui que há muito tempo não vi um programa tão bom. Que bom que a Terezinha está gostando do nosso programa. Não, tem muita gente gostando. Tem muita gente gostando. Mas é claro, né? Olha, o Roberto Bianchi, ele diz que nos Estados Unidos as empresas de tabaco perderam nos tribunais indenizações de bilhões de dólares. Como isso é explicado? É uma indústria da picaretagem, tá certo? Sustentada pela indústria farmacêutica e por essas fundações milionárias. E pelos advogados. Exatamente. Que são os donos do país. E o Marcelo do Centro, ele pergunta o que vocês acham da cura da AIDS sendo uma doença inventada, já que existem cientistas desistentes que o HIV causa AIDS. Por que a mídia não comenta sobre esse assunto? Nunca até comenta, isso andou aparecendo, teve um sujeito no Fórum Social Mundial dizendo que o vírus da AIDS não existe, etc. Isso tudo pode se discutir e deve se discutir. Eu confesso que eu não tenho a menor ideia, tenho a menor conclusão. Eu acho que deve, quer dizer, eu acho que o vírus da AIDS existe sim, está bem caracterizado. Tal. Mas se quiser achar que não, problema seu. Quer dizer, não existe possibilidade de uma conclusão científica válida sem a confrontação dos dados e das hipóteses. Acontece que em todos esses casos, essas campanhas como, por exemplo, desarmamento, antitabagismo, liberação das drogas, a confrontação dos dados fica proibida. Quer dizer, você só pode apresentar os dados em favor de uma hipótese. E se você mostra um dado em favor da outra hipótese, você é um criminoso e, como diz esta senhora palpiteira, está prestando um desserviço. Bom, mas deixa eu falar uma coisa aqui. Agora eu vou até defender uma parte da classe médica que realmente funciona. A pessoa que fez essa pergunta, eu não... fale com um infectologista sério, fale com um plantonista de hospital público sério, que trabalhe na área que hoje se chama DIP, doenças infecto-parasitárias. No meu tempo era doenças tropicais. Qualquer enfermaria de DIP hoje em dia só dá AIDS. Só dá AIDS e um pouco de outras coisas. E não existe, eu tenho muitas dúvidas dessas teorias de que a AIDS é inventada. Eu vi muito aidético. Só se me deram alguma droga para eu ver um sujeito no mais lamentável estado físico e mental que uma pessoa pode chegar. Então, tem gente que diz que foi inventado pela CIA para dominar o mundo. Não, isso foi dito pelo presidente da África do Sul, Mbeki, que é uma invenção branca para liquidar com os negros da África. Tudo bem. Eu já tenho um comentário de um amigo meu que disse que quando surgiu a AIDS, ele disse que era a invenção da ex-mulher dele, porque agora que ele estava separado, ele não podia mais transar com ninguém. Bom, aí... Era uma praga da ex-mulher dele. Essa tem uma outra... Ele que acredita, né? Tem uma outra, tem uma piada que o cara diz assim, a sua mãe diz pro filho assim, a sua mãe está muito mal, deve morrer, está doente e tal. Não se sabe se é AIDS ou outra coisa, mas você diz que é AIDS, tá?
Bom, o Humberto, ele pede para comentar sobre a manipulação dos transgênicos, que, na minha opinião, é desfavorável à população, e o manejo das células-tronco, que pode trazer muitos benefícios às pessoas. Bom, eu acho que eu posso falar um pouquinho dos transgênicos, as células-tronco eu vou passar aqui para o médico. Tá. Então, eu queria dizer o seguinte, olha, em primeiro lugar, nesse assunto transgênicos também vigora esta falta de debate sério, organizado e sereno. O que é assim, há um grupo de pessoas que são os ambientalistas que se dividem basicamente em dois subgrupos, que são os xiitas e os xaatos. E essa gente ambientalista passa a vida inteira fazendo escândalos, se vocês quiserem entender. Olha, um livro que é fundamental para que alguém interessado no assunto possa confrontar com outras visões, leia um livro chamado O Ambientalista Cético. Vou repetir, O Ambientalista Cético, que é um livro precioso, é um livro de uma clareza, de uma objetividade e uma honestidade surpreendentes, que diz assim, olha, de fato há problemas do planeta de ambiente. Mas eles não são do tamanho como se vende. E a razão pela qual os problemas que existem formam-se em problemas catastróficos com dimensões apocalípticas é porque em torno desse negócio de ambientalismo existem bilhões de dólares financiando fundações, ONGs, cientistas, publicitários, jornalistas, enfim. Gente que passou a viver deste assunto como um meio de ganhar a vida mesmo. Então essa gente faz o máximo possível para criar a pior de todas as catástrofes em torno de assuntos que algumas vezes são graves, são importantes, mas não podem ser vistos assim, desse modo, nem diria religioso, seria uma ofensa às religiões, mas desse modo mítico, quase infantil do modo como é visto. Então, veja só no caso dos transgênicos. Os transgênicos são uma modalidade de melhoramento das plantas e de animais também. Olha, nós fazemos isso desde que o mundo é mundo. Todas as raças de cachorro que você possa conceber, todas as raças de animais e uma enorme quantidade de plantas são produzidos artificialmente pelo homem. A diferença é que até agora você fazia isso por hibridações ou cruzas. Você pega lá um cachorro X com Y e vai fazendo misturas com diversas raças até ter um tipo de cachorro que você gostaria que existisse, um cachorro com uma determinada finalidade. Todos os cães de raça são assim. Bom, acontece que hoje em dia encontrou-se uma maneira de fazer a mesma coisa por outro meio. Você manipula genes e produz os efeitos que você desejaria ter por outro meio. Isso pode significar algum problema para a saúde? Pode. Em teoria, sim. Há alguma comprovação disso? Absolutamente nenhuma. Então, quando você vai debater esse assunto, você tem que perguntar assim, as organizações sérias dedicadas a esse assunto, o que é que acham? Então, você pega nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma entidade lá governamental, uma agência, chamada FDA. E esse FDA é a agência que diz o que é que se alguém pode ou não vender um remédio, se pode ou não comer um determinado produto. E eles certamente sabem mais desse assunto do que a ministra Marina Silva. Então, enquanto os nossos ambientalistas aqui têm uma visão sobre esse assunto histérica e afetada por um desejo e uma necessidade de marcar uma espécie de presença política, você tem, do outro lado, pessoas que estão estudando o assunto e dizem assim, olha, nenhuma prova há aqui de que esses organismos transgênicos possam ser maleficentes para a saúde. Bom, se alguém aparecesse com uma boa argumentação, com uma boa prova, muito bem, vamos proibi-los. Agora, não é o caso. Então, qual é o caso finalmente? O caso finalmente, em que ele se resume? Numa espécie de quebra de braço político entre os ambientalistas e os outros, em que, usando argumentações fantasiosas e de absoluta natureza política, tenta-se fazer o quê? Fazer uma restrição ao desenvolvimento no Brasil de, por exemplo, plantas transgênicas, o que terá como resultado final a destruição do poder da inteligência brasileira competir nos assuntos chamados assuntos de melhoramento genético no mundo. Então, hoje, a Embrapa, por exemplo, e o Codetec em Cascavel, aqui no Paraná, e a Fundação Mato Grosso, enfim, um conjunto de organizações brasileiras são capazes de dominar o tipo de planta, como soja, por exemplo, que se planta no Brasil. É desenvolvido no Brasil, nós ficamos com os royalties. Quando a gente acordar desse sonho ginasiano, dessa bobagem de ficar aí tentando
debater esse assunto com gente maluca, nós vamos ter perdido esta vantagem frente aos outros países. É isso que a gente quer fazer? Não é. Quer dizer, o transgênico é uma absoluta e irreversível realidade no mundo da produção agrícola. Eu conversei, para fim de escrever um livro, com as pessoas que mais entendem de soja no Brasil. A opinião é unânime. Daqui a alguma coisa como 5 anos, não há no mercado nenhuma soja que não seja transgênica. O que talvez não vá haver é esta soja da Monsanto, esta RR, que é, digamos, um transgênico de primeira geração, é um transgênico muito imperfeito ainda, é um transgênico muito limitado nas suas aplicações. Mas o fato da transgenia é um dado. E se aparecer um bom argumento, contanto que apresentem argumentos verdadeiramente, pode-se estudar a reconsideração disso. Enquanto não for assim, trata-se de perda de tempo absolutamente. Quer dizer, o que se tem aí, na verdade, é um movimento político ambientalista querendo não perder o poder de atrapalhar. Eu não sei se são xiitas ou são xaatos, talvez seja uma coalizão de ambos. Mas é fundamental isso que interessa entender no assunto transgênico agora. Agora, discutir o assunto cientificamente é necessário, mas não é isso que a gente está vendo aí. E agora o doutor Heitor vai falar das células tronco, né? Eu não vou falar muito não, porque eu não sou especialista, eu não vou falar de coisas que eu não entendo bem. Mas o que eu tenho lido em função de outro tipo de interesse que não é de realmente me dedicar à pesquisa com células-tronco, que não, já tenho a minha especialidade definida e não estou em idade de trocar. Deve ser apaixonante o trabalho de genético. Mas o que eu tenho lido em função de outros interesses sociais, etc., é que as células-tronco adultas são muito melhores e muito mais certas de dar condições as células adultas tiradas da medula óssea de seres já nascidos, sem matar ninguém. Então, eu não sei, não posso afirmar isso, estou me louvando de leituras que eu tenho feito de especialistas no assunto. Eu não posso afirmar nada. Muito bem, então muitas dessas questões, o pessoal pensa que é uma questão médica. Digo, não, nem sempre é. Quer dizer, todos esses problemas, como tabagismo, negócio das células-tronco, a coisa da ecologia também, quer dizer, tudo isso, além do problema substancial, quer dizer, da matéria que está sendo discutida, existe o problema dos métodos usados. Quer dizer, uma questão dessas pode ser uma questão médica, por exemplo, como essa do tabagismo, pode ser enfocada de maneira totalmente independente de conhecimentos médicos, porque você depende de conhecimentos de outra natureza, que é, por exemplo, a teoria da argumentação e da prova, que é uma questão de pura, vamos dizer, lógica, que não é uma especialidade médica. Quer dizer, um sujeito com uma excelente formação médica, ele pode não ter a menor ideia da teoria da argumentação e da prova. Então, aquilo que ele acha que prova, isso não prova coisíssima nenhuma. Olha, meu amigo, eu não estou entrando nesse assunto, não estou dando palpite em medicina, não, mas teoria da argumentação e da prova, eu sou um especialista na coisa. Tá certo? E examinando sob este aspecto, né, coisas como a campanha tabagista, o ecologismo, etc., etc., você vê que aquilo é uma montanha de empulhações. E pergunto eu, o senhor tem um diploma de medicina, mas que autoridade isso lhe dá, tá certo, neste ponto? Que autoridade isso lhe dá em ciência lógica? Que autoridade isso lhe dá na argumentação dialética e na teoria da prova? Nenhuma. Tá certo? Mas no Brasil, o brasileiro é caipira. Então, médico, engenheiro e advogado para ele é o supra-sumo. São as 3 modalidades de conhecimento que existem. Não existe nada fora, então é doutor. Olha, depois nós vamos voltar a falar sobre a nova ordem mundial, mas um assunto que volta e meia aparece aqui no programa é a respeito dos protocolos do Sábios do Sião, né? Então, ligaram para cá perguntando o que vocês podem dizer a respeito disso, e o Alex de Orleans, que é economista, está fazendo pós em gestão de negócios, dá o parabéns ao programa e diz o que vocês podem comentar sobre o protocolo do Sábios do Sião. Alguma coisa, inclusive eu fiz um estudo a respeito, quer dizer, eu também coloquei essa pergunta para mim mesmo há mais de 20 anos atrás e fui procurar até descobrir do que se tratava. Acontece que havia no século XIX um romance, né, de um autor chamado Maurice Joly, que chamava Diálogos no Inferno. Então,
Quer dizer, e que ali se esboçava a ideia de uma conspiração mundial. Mais tarde, a polícia secreta russa do tempo do tsarismo, né, Ucrânia, trabalhou este romance e produziu, então, este negócio chamado Protocolo dos Sábios do Sião, que é a descrição de uma conspiração mundial que teria sido encabeçada pelos judeus. Na descrição, vamos dizer, dos planos futuros, existe muita coisa que veio a acontecer realmente. Tá certo? Por quê? Porque não precisa uma conspiração mundial para que haja movimentos históricos mundiais, como, por exemplo, esse movimento pelo governo mundial. Não tem conspiração nenhuma, é uma coisa pública, é uma corrente histórica. Se você fizer uma análise bem feita das correntes históricas, de o que elas estão tentando produzir, para onde estão tendendo, então você chegará à conclusão que, de fato, existe uma tendência à unificação do poder mundial. Não precisa ter conspiração nenhuma. Tá certo? Agora, o que este documento faz é, de fato, misturar, vamos dizer, uma análise histórica que nem sempre está errada, como, por exemplo, a ideia do anticristianismo crescente aconteceu de fato, tá certo? É uma corrente que já existia na época e que aumentou depois. Uma coisa é você fazer uma análise histórica e outra coisa é você dizer que é uma conspiração e autoria, né? E botar, sobretudo, atrás os judeus. Falar, quantos milhões de judeus tem no mundo? Tem 18 milhões de judeus. Não dá para fazer uma conspiração mundial, meu amigo. O número é insuficiente. Além disso, se os judeus fizerem essa conspiração, estão conspirando muito mal, porque só levam na cabeça, pô. Não é isso? Se eles são conspiradores, são os piores do mundo. Porque só se ferra. Se ferrar na Rússia, se ferrar na Alemanha, agora se estão se ferrando no Oriente Médio, depois estão, se eles conspiram contra si mesmos. Quer comentar alguma coisa? Não? O Eduardo do Bigorrilho, ele pergunta quais os interesses das grandes fundações Ford, Rockefeller e a nova ordem mundial. Eu tenho uma teoria a respeito disso. Opa! Eu acho que as fundações que têm origem no capital, grande capital empresarial americano, elas apoiam ações ligadas à nova ordem mundial. Por exemplo, quando você vai apresentar um projeto para uma fundação dessas, esse projeto só passa se tiver uma conotação de politicamente correto. Nenhum projeto que não tenha uma visão de atender alguma minoria ou pretensa minoria será aceito. E isso, embora possa parecer paradoxal, e é por isso que o nosso telespectador fez essa pergunta, porque ele, de fato, não entende como é que pode o dinheiro do capitalismo estar operando para isso. A minha teoria pessoal é que esta gente pensa que está dando golpe na esquerda. Quer dizer, os grandes capitalistas americanos acham que dando dinheiro para a esquerda, brincar de fazer revolução, né, por meio dessas fundações, eles param de incomodá-los e deixam que eles continuem a ser quem são e do jeito que são. Eu não consigo ver outro modo de explicar isso. Mas é a teoria do Rauschning, quer dizer, são interesses heterogêneos, quer dizer, que participam num grande esquema de transformação histórica, que ele chama Revolução pelo Alto, cada um tentando ferrar com o outro, manipular o outro. Mas eu sei o seguinte, nós aqui não vamos ganhar nada com isso. Quer dizer, a população sai sempre prejudicada. Quer dizer, essas grandes fundações e o movimento comunista internacional e o pessoal, vamos dizer, radical islâmico, tá? É claro que eles se odeiam entre si, mas eles estão juntos nesta brincadeira para destruir a civilização do Ocidente, o cristianismo e o judaísmo. Isso não é brincadeira, que são, vamos dizer, os valores que fundaram tudo o que nós somos, nossa concepção de pessoa humana, nossa concepção da liberdade, nossa concepção, vamos dizer, quase da sacralidade vamos dizer, da vida íntima humana, da opinião pessoal. Tudo isto é um legado judaico-cristão que não existe em outras civilizações. Na China, por exemplo, não existe a ideia de que o indivíduo vale alguma coisa por si. O que vale é o grupo, o que vale é a família, o que vale é o Estado. Tá certo? E o senhor, por exemplo, que exerce o seu direito de ter uma opinião, o senhor pensa que esse direito surgiu do nada? Não, isso requer condições históricas, civilizacionais, justamente criadas pelos profetas do Antigo Testamento e pelo cristianismo. E se tirar essas condições, esta liberdade de opinião vai para o brejo, como ela não existe na China, tá certo? E como não existe em quase todo o mundo islâmico. Tá certo? Então, esse pessoal, vamos dizer, é claro que eles se odeiam entre si, mas eles estão juntos contra nós. Quer comentar? Só complementando, não vou dizer nada diferente, nem contra, acho. Eu acho que existe uma outra razão também. Esse pessoal, essas grandes corporações, elas são todas fundações.
Nos Estados Unidos há o hábito dos grandes multimilionários, multibilionários, fazerem fundações. Eu tenho uma certa impressão que esse pessoal enriquece muito, isso é uma opinião pessoal, enriquece muito e aí não tem mais nada para querer com dinheiro. O que eles querem? Poder. Poder político. Poder político. Porque falta, não adianta mais nada. O sujeito quer comprar um iate de 60 metros, daqui a pouco ele acha muito ruim, compra um de 120, aí ele compra um avião, aí não... Pô, o que eu vou fazer na minha vida? Poder político. Também não é só isso, Heitor. Aí tem a minha teoria do metacapitalista. Metacapitalismo. Quer dizer, o indivíduo, vamos dizer, o grupo que enriqueceu com a economia de mercado, tá certo? E chegou no ápice. Quando ele chega lá, ele começa a ficar com medo daquela mesma liberdade de mercado que o criou. Porque até ali a liberdade de mercado está a favor dele, mas e se virar tudo? Ele não quer. Então ele começa a não aceitar mais a regra do mercado. Então ele quer criar um novo tipo de poder que garanta não somente a ele, mas aos seus descendentes. Então ele transforma um poder capitalista, que é dependente da liberdade de mercado, ele transforma num poder dinástico, que se afirma através da legislação e do Estado. Isso é o que eu chamo do metacapitalista. Quer dizer, o indivíduo que se elevou pela liberdade de mercado e em seguida a estrangula. E olha, mais uma para o Munir aqui, sobre os transgênicos. O Rafael pergunta o que está por trás da discussão dos transgênicos é uma política liberal? Não, olha, Rafael, é assim, um liberal vê esse assunto da seguinte maneira. O agricultor pode, quando o agricultor decide que soja vai plantar, ou qualquer cereal, ou soja, ou qualquer outra coisa, ele deve tomar a decisão conforme as suas próprias condições, as suas próprias razões e valores. Então, o que um liberal diz para você é o seguinte: o agricultor tome a decisão que quiser sobre que soja plantar. A mesma liberdade funciona para o consumidor de soja. Então, se existe um conjunto de consumidores que faz questão de ter soja convencional, eles irão encontrar quem a produza. Seja qual for o caso, isto não é assunto para o governo se meter. O governo não tem nada a ver com essa escolha, pela mesma razão pela qual o governo não tem nada a ver com o fato se você compra um Volkswagen ou se você compra um Fiat. Essa é uma decisão entre você, a Fiat e a Volkswagen. Não tem ligação nenhuma com o Estado. Então, esta é a visão liberal do assunto. Então, vamos imaginar que, de fato, existam lá na Europa consumidores que vão preferir a soja convencional. Ora, se eles toparem pagar mais, porque saiba você que a soja transgênica não se planta por nenhuma outra razão que não seja pela questão do custo. Então, na hora em que a soja convencional custar o dobro da soja transgênica, como vai acontecer seguramente, aí não vai mais ter consumidor. Os consumidores da soja convencional se restringirão a um pequeno grupo de exóticos, aquele pessoal que faz compras ali na Alameda Cabral, que tem lá uma lojinha de assuntos macrobióticos. Pronto. Agora, o problema central é que o que está acontecendo agora não é simplesmente a aplicação dessa regra liberal. O que acontece é o seguinte: os ambientalistas precisam de poder político. Como é que eles obtêm poder político? Eles obtêm poder político quando eles estabelecem uma intermediação obrigatória, que é deles, sobre todos os assuntos que envolvam a natureza, que é quase tudo. Então, o ambientalista fica poderoso politicamente quando ele tem que dar a última palavra naquilo que você planta, naquilo que você cria, naquilo que você come, no que você fuma, o modo como você maneja o esgoto da sua casa, se você usa água assim ou assado. Ou seja, os ambientalistas descobriram que o modo pelo qual eles obtêm um poder extraordinário e fenomenal é criando uma espécie de polícia que vai controlar a sua existência, as suas relações com a natureza. Pois é esta tendência, esse desejo de ser a polícia da natureza, que faz com que exista essa polêmica como está aí. Por quê? Porque é uma polêmica racional, porque o lado ambientalista não tem a menor prova, não há a menor ideia de que possa fazer mal à saúde. Os Estados Unidos produzem um volume de transgênicos de soja, por exemplo, que é igual a toda a produção brasileira de soja. Alguma coisa como 50 milhões de toneladas por ano. Então, a visão liberal é que esse assunto não deveria ser alvo da interferência governamental. E por que é que tornou-se um debate de natureza político e ideológico? Por quê? Porque para o mundo ambientalista,
deixar de controlar isso no Brasil é uma derrota extraordinária, porque isso mina os planos de poder ambientalista, que é um dos, me permita dizer, um dos pilares da nova ordem mundial. Você não gosta mais das religiões? Quer dizer, todo padre agora é pedófilo? Não é essa a ideia que os filmes de Hollywood põem? Outro dia eu me dei conta que não tem mais filme em Hollywood que não tenha um caso de abuso sexual. Você sabe qual é a classe, é como se todo homem recordista de crime de pedofilia no mundo? Os assistentes sociais da ONU. Mas é muito mais caso do padre e ninguém fala. Pois é, mas veja só, o que faz o Hollywood é dizer para você que está ouvindo o que nós estamos falando, que todo homem heterossexual, branco, é um ser pedófilo, um abusador sexual em potencial. É por isso que todo filme, todo seriado americano, necessariamente tem lá um caso, um episódio em que aparece, como se os americanos, como qualquer outro lugar, fossem abusadores sexuais dos filhos. A mesma coisa, quer dizer, para que a nova ordem mundial possa prevalecer, ela precisa destruir a noção de religiosidade tradicional que existe. Como é que ela faz isso? Ela põe no lugar da noção de divindade, na divindade, por exemplo, cristã, ela põe, no lugar disso, põe a natureza. A natureza passou a ser uma espécie de culto novo pagão, que é o que tem hoje. Então, as séculas desse novo paganismo, que são os ambientalistas, precisam ter um poder de polícia sobre todo mundo. E é por isso que fica essa criação de caso com tudo quanto é assunto, quando, na verdade, esse é um assunto de natureza completamente serena, tranquila, era só questão de analisar as coisas tais como elas são. Agora, ela está inserida numa luta pelo poder que está presidindo a nova ordem mundial. Quer dizer, as pessoas que estão coordenando essa nova maneira de ser, que é uma maneira de ser totalitária, precisam dar ao ambientalista um poder de polícia sobre todo mundo. É por isso que há esta pressão gigantesca sobre os transgênicos. No entanto, os transgênicos vencerão, porque é muito difícil de segurar isso há muito tempo. Não tenho a menor dúvida disso, e eles resolverão os problemas que hoje se atribui à agricultura convencional. Quer dizer, os transgênicos já virão com programações genéticas para que a planta, por exemplo, não precise de nenhum herbicida, nenhum fungicida, nenhuma espécie de inseticida e assim por diante. O mundo vai ficar ambientalmente melhor com os transgênicos e não menos, por incrível que pareça. Vitor? Posso dizer alguma coisa? Fique à vontade, o programa é Tem seu. uma pergunta que eu quero fazer para você. Ah, é? É uma pergunta está programada de fazer e nós esquecemos, que é: existe algum partido político brasileiro que esteja fora deste esquema globalista da ONU e no qual, portanto, nós possamos confiar para defender verdadeiramente, não da boca para fora, a nossa soberania? Eu não vejo. Não vejo nenhum. Não vejo nenhum, inclusive, hoje em dia, nenhum partido político é capaz de dizer essas coisas que nós estamos dizendo aqui. Nós todos. Nenhum partido político é capaz de falar mal da ONU. Por quê? O brasileiro não sabe dos malefícios da ONU, mas sabe de pseudo-benefícios. Então, o que acontece? A ONU é intocável. O partido que for contra a ONU ou a globalização política, esse partido está frito. Ele não vai ter ninguém votando nele. E para complementar o que está na mesma pergunta, do que o Munir falou, quando ele fala da liquidação da religiosidade cristã ocidental, eu vou falar o que eu aprendi inicialmente com o Olavo, mas depois me estendi e fui longe. Que todo o plano educacional da Unesco é baseado numa mulher chamada Alice Bailey, que ela recebe esses dados supostamente de um monge tibetano que viveu há 5.000 anos atrás, e ela é a grande influência sobre Robert Mueller, que é e foi assessor da Unesco durante uns 15 anos, vários secretários gerais, assessor, e exatamente a ideia básica dessa educação que a Unesco transmite para os países que estão baseados que aceitam a Unesco, exatamente isso que o Munir falou, a natureza, o retorno à Mãe Terra, o retorno
a terra é, é o nosso Deus. Ocultismo muito do vagabundo, né, dessa Alice Bailey, né? Quer dizer, a Alice Bailey via coisas, por assim dizer, era visionário que achava que recebia mensagem de um monge tibetano, né? O qual nunca foi consultado a respeito e que ninguém viu em parte alguma. Mas o nome existe, Juval E essa picareta foi a mestra do Robert Mueller, que é o formulador da política educacional da ONU. Então, é para destruir o cristianismo e impor no seu lugar esta vulgaridade, essa besteira ocultista, tá certo? Do culto de Gaia, da Mãe Terra, etc, etc. Né? Isso é coisa de gente que é idoso, pô. E é isso que eles estão fazendo com a humanidade, estão chamando isso de educação. Eu vou tomar um outro exemplo daqui, mexendo nisso e ao mesmo tempo também ao desarmamento. Por exemplo, e eu vou dar uma opinião que muita gente me pergunta, como eu sou psicanalista, psiquiatra e tal, se deve-se ou não permitir às crianças terem brinquedos arma, revólver, metralhadoras, etc. Isso virou vamos dizer, virou um caos, virou um inferno. Não se pode, criança não pode brincar com arma. Ora, o que acontece? Há o brinquedo, as pessoas não entendem muito o que o brinquedo serve. O brinquedo serve para a criança ir se preparando às funções que ela vai ter como adulta. Quem é que usa arma na infância? Os meninos. As meninas pegam boneca, as meninas fazem chazinho para as bonecas e os meninos pegam as suas armas e vão brigar de cowboy. Ora, é milenar que os homens são os que vão para a guerra e que as mulheres normalmente não vão. Quer dizer, pode haver outras culturas e tal. Hoje em dia é que está havendo mais uma aceitação das mulheres nas Forças Armadas, mas normalmente são os homens. Isso é milenar, isso eu acho que é bilenar, sei lá. Porque, na verdade, a arma da criança não significa absolutamente que ela vai se tornar um criminoso, mas sim que vai se tornar um indivíduo capaz de se defender. Este é o ponto. É preciso tirar lá desde o início a capacidade de defesa e dizer que dar armas faz mal. Porque não é verdade. Eu brinquei de cowboy a minha vida inteira, eu ganhei do meu pai um 2,45 Colt. Tanto que eles brincam, a maioria quer ser o mocinho, não o bandido. Quer ser o mocinho, não o bandido. Ninguém quer ser o bandido na hora de dar os papéis da brincadeira. Ninguém quer ser o bandido. O cara vai porque diz, bom, mas amanhã o mocinho sou eu, hein? Tá, tudo bem, então tá. Bom, vocês viram que nós conversamos durante 2 horas, passou rapidinho, né? Muita coisa aqui. 2 horas. E muita coisa ficou aqui sem resposta, infelizmente, né? As pessoas que participaram do programa não puderam ter as suas perguntas respondidas. Isso é sinal o quê? Que nós vamos ter que chamar o Heitor para voltar aqui, né? Com muito prazer. Ele vai ter que voltar aqui, né? Com muito prazer, agradeço. O interesse, aí eu estou vendo o número de perguntas. Nossa, muita coisa ficou sem resposta. Obrigado a todos. Obrigada a vocês, Olavo. Então, eu que agradeço, né, a presença do Heitor de Paula, né, a participação sempre brilhante do Monir e a presença encantadora da Maria. Obrigada. Eu queria dizer uma coisa só, os brasileiros se acostumaram a desconfiar dos políticos. Por que a gente não dá um passo à frente e começa a se acostumar a desconfiar do governo? Porque as pessoas desconfiam dos políticos, mas não desconfiam do governo. Faça um favor para você mesmo. Não acredite nas coisas que o governo te conta. E é preciso o governo, até a segunda ordem, estar mentindo. Você, por favor, procure maneiras, brigue-o a aprovar. Em geral, ele está mentindo. De vez em quando, ele deve desorelhar. Muito obrigado. Obrigada a todos e, olha, muito obrigada por ficarem conosco. Eu espero vocês na próxima semana, a partir das 15h30, com mais um Boa Tarde Curitiba. Excelente semana, um beijo para todo mundo e até lá.